Boa tarde. É um prazer estar junto com você aqui na nossa live Juntas na Terça. Todas as terças a gente tem esse encontro para conversar sobre carreira, crescimento profissional, posicionamento. E nas últimas aulas nós falamos sobre dois temas muito importantes. Na penúltima aula, a gente falou sobre um erro que faz mulheres extremamente competentes perderem espaço na carreira. Vale a pena ver. E na última aula, a gente falou sobre a dificuldade que algumas mulheres, mesmo tendo muita competência, enfrentam para se posicionar profissionalmente. E hoje, a gente vai falar sobre algo também muito relevante. É possível ser levada a sério no seu trabalho sem precisar mudar quem você é? O que você acha? Então, para quem não me conhece, eu sou Mônica Alvarenga e aqui mulheres crescem na carreira e se posicionam com confiança. Esse é o meu trabalho. E aí, gente, eu quero começar falando de uma crença que é muito comum quando a gente fala de posicionamento profissional. Muitas mulheres acreditam ainda que para serem reconhecidas, bem-sucedidas, promovidas, precisam ser mais falantes, mais extrovertidas, ter uma postura dominante. Algumas até fantasiam um estereótipo completo, tipo de roupa. Algumas que não gostam de salto alto acham que precisam do salto alto para terem esse reconhecimento. E aí, nesse caminho, muitas mulheres acham que elas não alcançam o que desejam porque elas têm um problema, porque é o jeito delas serem, porque não falam muito, porque não usam salto alto, ou porque não se vestem do jeito que o estereótipo que elas desenharam na cabeça delas corresponde. E aí, eu tenho que te contar que isso é uma fantasia, isso não é verdade. A presença profissional, aquela pessoa que chega na reunião e realmente é ouvida, não tem relação direta com o seu jeito de ser. Cada pessoa tem um jeito de ser distinto, e isso não torna essa pessoa melhor ou pior. São características de personalidade e que não vão mudar. Uma pessoa que não é extrovertida, ela não vai virar uma pessoa que é introvertida, né, que é o contrário de extrovertida, ela não vai virar uma pessoa falante e extrovertida só para ter reconhecimento profissional, porque isso não é quem ela é. E aí, às vezes, a mulher fica presa, assim, nesses detalhes. E aí, nunca conquista o lugar que ela gostaria. Eu atendi uma cliente ontem e a sessão girou em torno de uma ligação telefônica. Ela teve que responder a umas perguntas de uma pessoa que estava sendo contratada, pela empresa para fazer um determinado trabalho no setor dela. E ela ficou preocupada se ela tinha sido muito diretiva, se ela tinha respondido as perguntas de uma forma muito seca, se ela tinha sido dura com esse prestador de serviço. E aí eu perguntei: você recebeu algum feedback dele? Houve alguma coisa na fala dele que te fez pensar que você foi dura ou que você foi arrogante? E ela disse: não. Eu apenas tinha pouco tempo e quis dar respostas muito diretas. Gente, respostas diretas tornam alguém arrogante? Pelo que eu entendo, às vezes até muito pelo contrário, né? Ajuda ambas as partes a economizarem tempo. No entanto, essa cliente ficou durante quase uma hora comigo, conversando sobre a preocupação que ela tinha com a imagem que aquele prestador de serviço tinha formado sobre ela. E por que que ela estava tão preocupada com isso? Porque como ela ainda não construiu a autoimagem dela, ela ainda não está apaziguada com o seu jeito de ser, ela tem na fantasia dela um jeito ideal, que certamente não é quem ela é e o que ela faz. E aí,
Com essa fantasia, ela achou que essa interação com o prestador de serviço tinha formado dela uma imagem negativa. Mas quando a gente foi procurar as evidências disso, a gente não encontrou nenhuma fala sequer que evidenciasse que ela havia sido arrogante, ou grossa, ou objetiva demais. Então, gente, eu estou trazendo aqui esse exemplo para mostrar o quanto a preocupação em corresponder a uma expectativa de imagem que muitas vezes é totalmente fantasiosa prejudica, é, a- inclusive, a percepção que as outras pessoas têm de quem você é. Quando você não sabe ou não aceita o seu jeito único de ser, fica muito difícil obter esse reconhecimento por parte de outra pessoa. Porque o tempo todo você está inferindo que o outro pensa coisas sobre você ou que você está sendo inadequada. Então, o que que aconteceu nessa conversa com a minha cliente ontem? No final da conversa, ela mesma falou para ela: nas próximas vezes em que a minha cabeça ficar assim ruminando interações, eu vou pensar se há evidências, se isso que eu estou pensando realmente é calcado em fatos reais. E por que que eu estou trazendo isso? Porque ela não é uma, são várias alunas que eu tenho que passam pela mesma situação. E isso é tão louco, porque esse estereótipo do jeito de falar, na verdade, não tem a ver com a realidade. Porque eu já vi mulheres muito diretas, objetivas, que à primeira vista até parecem grosseiras, sendo reconhecidas como pessoas extremamente objetivas e próximas até da sua equipe, efetivas com a sua equipe. Enquanto que outras, mais como que eu vou dizer? Enquanto que também já percebi, que eu quero mostrar o outro lado da moeda, também já vi mulheres de outra maneira que são mais discretas no seu jeito de falar, que falam mais baixo. Eu mesmo tenho um tom de voz baixo, eu tenho uma forma de falar mais, que resvala mais para o doce. Mas muitas mulheres como eu ocupam o mesmo lugar de destaque e reconhecimento do que mulheres que são mais objetivas e assertivas, ou mais falantes, ou mais extrovertidas. Então, característica de personalidade realmente não determina o lugar onde você vai chegar. Aliás, o que a gente vai ver aqui hoje, que é exatamente o contrário, tá? É isso que eu quero te mostrar aqui. Que, na verdade, bom, vou falando aqui e você vai me acompanhando e vendo se você concorda comigo, tá? Eu também sempre digo que o que eu falo é baseado na minha experiência, são mais de 15 anos trabalhando com pessoas e lideranças e estudando sobre esse tema. Mas você não precisa acreditar em mim, você pode refletir e experimentar aquilo que eu estou trazendo no seu dia a dia e depois me contar aqui nos comentários se isso fez sentido para você ou não. E aí a gente abre conversas, tá? Mas o que eu quero te dizer é que muitas mulheres que realmente são competentes e até estão numa boa posição no mercado de trabalho têm a sensação de que poderiam estar além. E aí, quando eu paro para analisar a carreira dessas mulheres com elas, sempre fica muito claro para mim e depois, claro, para ela, que não é falta de conhecimento, que a maior razão por ela ainda não ocupar o lugar que ela de fato deseja é o posicionamento. Essas mulheres normalmente entregam muito, mas elas ainda não se posicionam de forma que seu trabalho seja percebido. Isso, dentro de estudos que analisam evolução de carreira, tem até um nome. É gap entre performance e percepção. O que que é isso? É um abismo entre aquilo que você faz, aquilo que você entrega e a forma como você é percebida.
Porque, gente, se o que você entrega não é percebido, a sua motivação ela vai diminuindo, a sua frustração vai aumentando. E aí vai chegar uma hora que você nem sai do lugar, nem tem motivos para que te tirem desse lugar. Porque o seu fazer, ele está ali, olha, acomodado, por conta desse histórico de não reconhecimento. E aqui eu quero voltar, todo o nosso trabalho aqui é para voltar o protagonismo da sua vida para você. Porque se o seu trabalho não é reconhecido, você pode ter muita certeza que você tem a maior parcela de responsabilidade nisso. E você pode até achar que o que eu estou falando não faz sentido, mas me acompanha aqui no meu raciocínio para ver se eu não tenho pelo menos um pouco de razão. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando da autopercepção. Gente, a nossa realidade, e aí tem muitos estudos que comprovam isso, a nossa realidade, ela é criada por nós, pelas coisas que a gente pensa e pelas coisas que a gente fala. Se eu o tempo todo, olha a lógica da coisa, se eu o tempo todo penso que eu não sou o suficiente, que eu ainda não sei o suficiente, que eu, que eu posso evoluir em muita coisa e preciso antes de me movimentar na carreira, isso vai estar presente na minha fala, porque não tem como dissociar crença dos meus conteúdos, isso vai estar presente na forma como eu me expresso, e isso vai acabar criando a minha realidade. Então, o que eu penso e o que eu falo cria a minha realidade. E, e aí, gente, a gente pode trabalhar na direção daquilo que a gente deseja. Porque vamos lá, se eu desejo uma promoção e o tempo todo eu fico girando a minha mente na minha insuficiência, eu nunca vou conseguir essa promoção. Porque a percepção que as pessoas acabam criando à minha volta é aquilo que está gerando na minha cabeça, a insuficiência. Já quando uma mulher desenvolve uma percepção de si positiva, ajustada com a realidade daquilo que ela faz, com os conhecimentos que ela tem, com a entrega que ela tem, ela fica com uma presença mais visível. Ela começa a ser percebida de uma outra forma. E isso faz com que pequenas coisas comecem a acontecer, e essas coisas acabam tendo um impacto muito grande. Ela começa a ser mais ouvida, mais respeitada, ela tem mais segurança em se colocar. Ela percebe que as pessoas à volta dela começam a considerar mais as opiniões que ela expressa. E aí, naturalmente, obviamente, oportunidades começam a aparecer. Mas para isso, ninguém precisa mudar quem é. A sua essência, a sua personalidade é justamente o seu eixo, o seu ponto forte. Eu digo, inclusive, que você ser quem você é, a palavra liderança autêntica, a expressão, né, tem sido muito falada. Mas eu, inclusive, digo que ser quem você é sua maior potência, é seu maior ponto forte. Porque uma pessoa que alcança um posicionamento, uma visibilidade, uma força dentro do seu trabalho, é aquela pessoa que atua, que vive em coerência com quem é. Não é aquela pessoa que em uma situação é de um jeito, em outra situação é do outro, ou então aquela pessoa que cria uma imagem e que procura se moldar a uma imagem. Esse se moldar à imagem ideal, ele nunca funciona. Nunca funciona. Você vai estar sempre sendo um simulacro, um fake de quem você poderia ser. E aí, gente, talvez, assim, quando eu falo, alguém pense: ah, mas é, tornar o meu trabalho visível, isso não é para mim, porque eu não gosto de falar do que eu faço. E, de novo, isso.
é muito, muito, muito frequente nas mulheres com quem eu trabalho. Várias dizem assim: ah, meu trabalho é super bem feito, todo mundo deveria reconhecer. Ah, eu sei, eu sou competente, mas isso deve garantir que meu chefe me veja. Gente, não garante, não garante. Por quê? Não é porque o chefe é ruim, não é porque o mercado é ruim, não é porque as pessoas são ruins. É porque ninguém vive circulando em volta do seu umbigo. É porque o mundo está muito dinâmico, as pessoas têm muita coisa para fazer e pensar. E você nem sempre é a prioridade dessa pessoa. Sinto muito te decepcionar, o mundo não circula em volta de você. Então, você tem que falar sim e expor sim os resultados do que você faz, mas sem deixar de ser você mesma. E aí, isso acontece porque, assim, se você me disser que isso é difícil, eu vou te dizer que isso acontece em etapas, tá? E são etapas naturais. Inicialmente, todas nós começamos no mercado de trabalho fazendo, no modo operacional. Depois, a gente começa a dar opiniões, a se expressar, a ter ideias sobre aquilo que a gente faz. E aí, gente, quanto mais a gente se expressa e vai ocupando o nosso lugar, mais a gente chega num nível tal em que a gente possa trazer a nossa intenção. Posicionamento tem a ver com intencionalidade. O que que é isso? É colocar no que eu faço a intenção do que eu quero para minha vida e para o trabalho que eu estou exercendo. Lembra que eu falei que muitas vezes essas imagens estereotipadas que a gente cria na cabeça, que correspondem ao sucesso, à imagem de sucesso que a gente formou, prejudicam e são incoerentes com o lugar em que a gente quer estar? Exemplo, que eu já dei. Eu penso que eu sou insuficiente, mas eu quero ser promovida. É um pensamento inconsistente com o seu desejo. Então, a sua intenção de ser promovida, ela não está conectada com você. Porque se tivesse, você não estaria se achando insuficiente. Então, nesse estágio em que a mulher vai amadurecendo a sua presença, ela sai, então, do nível operacional para o nível de se expressar de acordo com quem ela é, com o que ela pensa, ao nível da intencionalidade. É onde, e você pode até usar a palavra estratégica para esse nível. Por quê? Porque é onde a minha intenção está coerente com as minhas ações. Então, eu tenho intenção de alcançar determinada coisa e tudo que eu faço está linkado com a minha intenção. Então, essa clareza desses estágios e da possibilidade de você fazer as coisas de modo mais intencional, isso acelera o crescimento na carreira. Isso também tem a ver com maturidade profissional. Então, essa consciência de que essa presença ela pode ser adquirida em níveis, normalmente é isso que se dá, te ajuda a trazer, a acelerar o crescimento da sua carreira. E aí, eu aqui às vezes menciono, eu não sei se eu falei dela na nossa última aula, mas tem uma. Eu estou olhando aqui para ver se o livro dela está pertinho de mim. Tem uma cientista chamada Amy Cuddy, é uma cientista americana, e ela escreve sobre isso. Ela escreve sobre posturas que ajudam a trazer mais força para o seu fazer. E sobre como a presença é algo que pode ser conquistado. E
Assim, muitas mulheres acreditam que só as pessoas que têm um dom especial, aquele estereótipo que eu citei no início, né, da pessoa, só a pessoa muito falante, só a pessoa muito articulada pode alcançar essa presença. Mas não. Qualquer pessoa pode construir essa presença sem agredir a sua personalidade. Porque normalmente, lembra, a presença vem quando eu sou quem eu sou, com as minhas características, falando alto ou falando baixo. Então, essa ideia de que tem uma imagem que fala firme e alto e de um determinado jeito, e que só assim só essas pessoas superdotadas podem alcançar esse brilho profissional, isso não corresponde à realidade, gente. Cada pessoa, do seu jeitinho, pode alcançar esse reconhecimento, esse brilho na sua carreira. Presença profissional, lembra, anota aí, escreve, não é personalidade. Presença profissional está mais ligada à autenticidade e a posicionamento. E aí, eu quero propor aqui um exercício muito simples, tá? Pensa aí nas suas últimas situações importantes no trabalho. Só pensa. E aí me diz, você se colocou da forma como realmente você poderia e gostaria? Me diz. Você falou aquilo que você deveria falar? Ou você saiu da situação pensando, puxa vida, eu não me expressei como eu poderia? Se isso aconteceu com você, é porque realmente você está muito aquém de se posicionar como você pode. Você está muito aquém de ser reconhecida como a mulher que você é, porque você está engolindo coisas e está deixando de ser a contribuição que você pode ser no seu trabalho e no mundo. E eu sei que às vezes olhar para isso sozinha é difícil. E é por isso que eu faço essas conversas aqui às terças-feiras, para trazer para você mais clareza para esse olhar que você tem sobre você mesma e sobre a sua carreira. Porque essa pergunta que eu te fiz, ela é muito simples. Pensa nas situações mais importantes e pensa se você saiu de alguma sem se expressar plenamente, sem dizer o que você pensa, com algo que você deveria ter dito e não disse. Essa pergunta é simples, mas você não para se fazer. Ninguém para. Então, por isso que eu faço esse trabalho aqui às terças-feiras, para que você possa começar a também se fazer perguntas e ver se o espaço que você ocupa hoje é condizente com quem você é. E aí, gente, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa sessão juntas na terça. Eu quero te agradecer por estar aqui, por ver essa aula. E se você acha que você ainda não está sendo reconhecida como você poderia, eu quero te fazer um convite. Toda semana eu abro alguns horários para uma conversa estratégica que se chama Sessão Evoluelas. Nessa sessão, a gente analisa juntas o seu momento profissional. A gente olha para o seu posicionamento, para a forma como o seu trabalho está sendo percebida e para o que pode estar limitando o seu crescimento. Gente, essa não é uma conversa genérica, é um diagnóstico de carreira, tá? E aí tem muita gente que sai dessa sessão com mais clareza sobre o próximo passo. Se isso faz sentido para você, o link para se inscrever nessas conversas, na sessão Evoluela, está aqui embaixo. E aí você preenche um formulário e alguém da minha equipe entra em contato com você para a gente fazer esse agendamento. Na próxima terça, a gente vai falar sobre um tema muito importante, não perde. A gente vai falar sobre comportamentos que deixam mulheres inseguras. E muitas vezes são comportamentos que elas não percebem.
São comportamentos que fazem ela parecer aquilo que ela não é. E muito obrigada por estar aqui.